Cara, mas nunca tive nenhuma coisa sobrenatural, não, cara. Nunca. Nem os sentimentos esquisitos, assim, não, cara, estranho. Então, eu já contei que a única vez foi quando eu entrevistei um cara e o cara tava conversando com ele tava contando pra mim que ele teve vários avistamentos, várias experiências com alienígenas e tal. E ele contando de boa, assim, ó, eu na frente dele, um cara super simples, um cara quase que semi-analfabeto, entendeu? Que falava de coisas assim que você fala, cara, esse cara ele não lê, ele não vê, ele não tem da onde ele tirar isso. E é uma coisa tipo, sem internet, sem TV, nada. Isso aí sem nada. 1989, 90, por aí. E conversando com ele, e ele desenhando e fazendo, e eu via assim, eu via assado, e eu via em tal lugar, e eu tava a tantos quilômetros por hora, e diminuiu e tal, e contando tudo, e de repente ele chega e fala assim, e agora eu não posso falar mais nada. Eu falei, mas por quê? Porque eles estão aqui, e eles que estão fazendo eu falar isso tudo pra você, e agora eles falaram que eu não posso mais falar. E aí pronto. Fiz um podcast com ele, mas era só eu e ele. E ele tava falando coisas que ele a princípio não poderia saber. É isso? A princípio não, cara. Ele era um caminhoneiro, um cara já de idade, uns 65, 70 anos na época, semi-analfabeto, pobre pra caramba, morava lá praticamente numa favela lá em Uberlândia, entendeu? Não tinha acesso a nada das coisas que ele falava. Não, porque eu via a nave assim e tinha uma luz assim, e lá dentro tinha um comando e tal. Eu falava, cara, esse cara, ele não tem como ele saber dessas coisas, cara. E ele foi falando e contando e desenhando, entendeu? Que interessante. E desenhava bem pra caramba. Depois ele desenhava. Aí eu falava assim, desenha aqui pra mim tal coisa. E ele fazia um desenho só de palitinho. Mas quando ele ia desenhar o interior da nave, cara, ele fazia com detalhe. O negócio assim, cara, é arrepiante, cara. Eu já contei essa história aí. Ela é arrepiante. E do nada o cara chega e fala assim, e agora, cara? Eu não posso mais falar nada. E o que tu estava fazendo falando com ele? Foi casual? Porque eu gostava disso pra caramba. Trabalhava com isso, Trabalhava? Né? Eu tinha esse lado ufólogo, né, cara? Há quem diga que o Sérgio é o próprio ET. Que fica contando essas coisas. Só pra desviar o mundo, entendeu? Caralho, chega em casa, a cara dele abre, sai do X. Entendeu? Caralho. Porque se tu não quer fazer um implante, vai foder a entrada. Não pode. Ele foi conversar com o cara pra saber se o cara lembrava de alguma coisa, entendeu? Entendi, caralho. Eu trabalhei um tempo na revista UFO. Famosa, saudosa. Saudosa não, porque ela ainda existe, né? Mas saudoso Gevaerd aí, infelizmente, nos deixou ano passado. Mas eu trabalhei na revista UFO e eu entrevistava essas pessoas abduzidos e tal, e não sei o quê. E esse cara uma vez entrou em contato porque ele queria contar essa história dele, cara. Entendeu? Que pira, cara. É uma pira total. Mas aí cara. o que faz com essa informação? Cara, o que faz? Não tem como comprovar, não tem. O cara, infelizmente, morreu já faz tempo e tal. E fica assim. Essa é a única vez que tu saiu surpreso. Que eu falei, cara, isso tem algum. Deve ter algum. Tem não é alguma possível, coisa aí. cara. Não é possível. Mas aí depois, por exemplo, eu já conversei com o Ricardo Ventura, entendeu? E o Ricardo Ventura falou, cara, ó, às vezes a pessoa, ela não quer espalhar, porque ele não queria espalhar. Cara, era uma história que se ele aparecesse numa Globo da vida pra contar, seria um negócio muito foda na época, cara, entendeu? E ele não queria. Ele queria contar pra mim, que era um adolescente, cara, entendeu? Olha que doideira. Aí o Ricardo, ele deu umas interpretações dele. Ele falou, cara, às vezes o cara quer enganar uma pessoa. E pra ele enganar uma pessoa, ele já tá bem, entendeu? Aí eu falei, pô, e o lance dos desenhos? Aí ele falou, não, o lance do desenho talvez seja o contrário. Ele desenhava muito bem. E pra te enganar, ele fez o desenho de palitinho. Porra, mas aí, meu irmão... Então... Caralho, mas aí esse cara aí é o gênio do mal, tá ligado? Não, eu desenho benzão, mas é que eu vou fazer um palitinho pra enganar ele. Não, cara, então... mas era muito foda, porque é assim, ele ficava falando, eu fui na casa dele, foi muito foda, cara. Fui na casa dele de noite, ele sentado lá, e ele falava, e ele meio que olhava assim e tal, e eu fui ficando meio... Cabreiro, meio né? meio cabreiro. O foda, cara, é que ele contava com muito detalhe, cara. Então ele teve um encontro. Aí, a primeira vez, não teve nada, mas os alienígenas falaram assim pra ele, ó, dia tal, o senhor nem vai saber, nem vai lembrar da gente.
mas dia tal, o senhor vai estar passando com o seu caminhão na estrada tal, e nós vamos aparecer, e aí nós vamos conversar. E aí passou anos, era coisa assim, teve um encontro, o outro foi tipo 5 anos depois. Ele estava passando naquela estrada, ele não sabia por quê, mas os ETs já sabiam, ó que doideira, né? Que ele fazia entrega no interior de Minas. Ele passando ali na hora, no dia que ele falou, pá, teve um encontro de novo, cara. Cara, os negócios, eu fico arrepiado até hoje com esse negócio, cara. Isso é muito doido. É uma pira, é uma pira total. E mesmo cara. Assim, tu não acredita. E então, eu não... É foda, aí, né? Ó, viu? O que Sabia que você acreditava. Alguma coisa, cara. Aquele cara lá, ou ele falou assim, cara, eu vou pegar esse moleque aqui, vou enganar ele, porque ele vai contar essa história o resto da vida, entendeu? E eu vou estar rindo lá do outro lado do mundo, entendeu? Da cara dele. Ou, cara, aconteceu realmente alguma coisa com esse cara, ou alguma experiência que ele teve e ele não conseguia externar, alguma coisa, cara. Mas que ele falava numa boa. Eu conversei com ele uma vez só, pouco tempo depois disso ele morreu, entendeu? Ou seja, ele levou essa história pra ele. E a única pessoa que ele contou foi pra mim. Um adolescente ali perdido no interior de Minas, pra cara. você repassar a história e Pra você eu tá tá aqui contando fazendo agora, olha isso. só. Exatamente. Vai ver que é isso, hein, Igual cara. o encontro com o ZT que tava marcado. Então, Será que não são os Hoje, ETs? vamos esperar o momento Caralho. do Sérgio. Mas eu não posso mais falar nada. Será que não foram os ETs que fizeram ir? Aí, já cara, pensou? olha que Já doideira. pensou se tem um... Tipo, a gente sabe de muita coisa, né? A gente deu nome pra um monte de coisa, sabe? Porra, a gente sabe do Hélio 3 tá lá na Lua, tá ligado? Mas tem... Pode ser que tenha coisa que a gente não saiba ainda, né? Sim. Que eventualmente a gente vai descobrir e no fim das contas muda tudo e fala, caralho, era um monte de coincidência ou qualquer coisa assim. Seria tenso. Já pensou descobrir que esse cara realmente era tipo um representante do ZT aqui, tá ligado? Ou que ele De era alguma forma? o próprio ET. Ou ele era um ET, tá ligado? Ah, que doideira isso aí. Doideira. Que Mas doideira. cara, de tudo que eu já observei muita coisa, já fiz vigília, tal, já conversei com muita gente. A única vez que eu tenho alguma coisa... Um pezinho atrás é nesse, então, né? só que eu queria conversar mais com ele, porque eu também era muito novo, entendeu? E talvez eu não soube extrair do cara. Hoje eu teria um outro papo. Mas será que o cara ia querer conversar comigo hoje também? Não sei. Nossa, é foda, doideira mesmo. É uma pira, é uma doideira. Isso é uma doideira. Pra te deixar em choque com esse bagulho, devia ser, então, um negócio... Não, tá maluco. É T quântico, comentário Mas assim, aqui. será que o... T quântico. Será que é o lugar que ele... Você já tentou voltar onde vocês conversaram e coisa do tipo? Pra Não. ser... Não, na vai casa? Que é ali. Vai que é Não. ali que é o negócio. Vai que ele nem falou nada disso e era o ZT que tava falando na sua vai que cabeça. tem um portal Na ali. minha, né? É na sua? Pô, será, cara? Eles Porra, sabiam que... Pô, esse cara nem existia. Esse cara nem Vai ver que existia, tá só ligado? na minha cabeça, né, cara? Exatamente. Mas o Você pior usava que não. nessa época? Mas o pior que não, porque... Igual você mesmo fala que todas as pessoas que você conversou, você percebeu que elas criaram alguma coisa na cabeça. Vai saber que você também não eu criou não criei algo. isso, né? Então, mas tenho gravado, né? Tinha, pelo menos, né? Em fita. Eu gravava em fita cassete, cara. Eu levava um gravadorzinho e gravei a entrevista com... E não tem mais hoje? Mas Não, você cara, não mostrou sei. essa fita pra alguém, mas alguém Nunca ouviu. mostrei. Ai, ó. do Sérgio. Ai, Tá ó. vendo como é? Entendeu? Você gravou e na sua cabeça você escutava a voz dele conversando contigo. Você não Será? mostrou pra ninguém. Pô. E aí? Pensou? Caralho, isso aí é foda. Eu sou o cara, o pai do Mas eu não Naldo. pude levar os desenhos, ele não deixou. Lógico que ele não ia deixar. Ele não. Não existia. Mas você não gravou? Você, na fitinha aparecia os desenhos? Cara, é uma Não, é fita fita É cassete. cassete, Não, eu só sei, áudio. mas... Ah, é, Só Só áudio. Pô, Cassete é áudio. 1990, Eu esqueço, cara. é porque Ele isso daí tá é antes achando do que é meu tempo. VHS. É isso, eu Não confundi tem, com não, não VHS, tinha. perdão. Ele não deixou levar. Eu queria levar os desenhos, ele não deixou, entendeu? É, então, eu tô falou, começando não, não a pode. duvidar desse. Vai ver vai ver que será que é uma invenção na minha cabeça, cara. Já ouviu a história de abdução do Freud e do livro que ele ganhou? Acha que é verdade? Eu queria falar, o Freud esteve aqui essa semana, né? Teve. Então, eu queria conversar com o Freud, infelizmente não deu, né? Mas eu já ouvi ele contando que ele tinha experiências e tal, né? Cara, assim, se é verdade, teria que sentar com ele e bater um papo, né? Ele A pode história ter- dele da abdução, ele conta uma história, ele contou a mesma história igualzinho 2 vezes. Mas eu sei, Freud, sabe Freud? Não tô falando pra ser mentiroso não, mas é que eu sei que se você acredita muito numa história, você consegue reproduzir ela igualzinho várias vezes, Claro. né?
se você inventa uma história e repete ela um monte de vezes, vai ser sempre igual também. Aquilo ali acaba virando uma verdade pra você. Eu sei porque eu já contei umas histórias assim, entendeu? Então, mas a história dele, assim, ela tem é rica de detalhes, tá ligado? Ela tem uns aspectos, assim, meio extraterrestres mesmo. E, porra, sei lá, tá ligado? Vai que... Eu tenho uma bronca pro pessoal entender, né? Eu já entrevistei muito, vamos dizer assim, ditos abduzidos. Muitos, entendeu? Não foi uma vez só não, foram várias. Eles têm esse negócio, eles costumam contar a história com muito detalhe mesmo. Só que, cara, assim, na maior 99% das vezes... 0,9. Eram questões muito mais profundas, entendeu? Questões de abuso, entendeu? De várias coisas. Entendi. E que eles o cara transforma naquilo como uma maneira de se proteger, entendeu? Então, essa é a minha bronca com esse negócio. Não conscientemente, tipo, o cérebro da pessoa realmente acreditava naquilo como uma forma de um sistema de defesa. Eu entrevistei alguns que, por exemplo, foram abusados sexualmente pelo próprio pai. E o pai, depois, ele chegava e falava assim, ó, filho, o negócio é o seguinte, ó, foi o ET, viu? É o ET que entrou aqui e tal. E aquilo, a pessoa criava aquela história como uma proteção, entendeu? E aí, quando ela vinha contar, ela contava em detalhes. Só que ela falava, não, cara, foi o ET, ele entrou no meu quarto assim, assim, assado, me pegou. E era perfeita a história. E ela contava várias vezes com os mesmos detalhes e tudo mais. Só que atrás daquilo lá tinha uma história muito mais cruel. Entendeu? Que o cérebro também ele arruma uma forma de se proteger, né? Então acaba sendo mais fácil acreditar que seria algo de outro mundo do que realmente a realidade. Tanto que a gente vê, inclusive, em sequestro de crianças, quando são crianças, ela cresce acreditando que a sequestradora é o pai ou a mãe, né? Porque aquilo vai sendo colocado na cabeça dela por muito tempo. Aí chega uma certa época que ela realmente acredita nisso. Doideira, né? O cérebro humano é uma parada incrível, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Aí a pessoa fala assim, mas você acredita na pessoa? Cara, eu acredito no que a pessoa está contando. Ela acredita que aquilo é verdade. Quem sou eu para duvidar? Eu acredito que você acredita que é verdade. Sim, né? Exatamente. Agora, teria que ver e tal. Aí teria que conversar mesmo para saber. Mas eu já vi ele contando e... A história do livro é meio sinistro. Eu quero saber que porra de livro que é esse, mano. Bom, eu não posso falar. Tu já viu o livro? Explanar os amigos. Eu não posso explanar os amigos, mas você já viu o livro? Não vi o livro, vi onde ele fica guardado e tem um negócio esquisito ali. Tá ligado? Tipo, tem um negócio esquisito. Não consigo explicar exatamente, mas talvez eu acreditei muito na história e aí já me abalou. Sim, mas também. Eu juro pra você que é um negócio que fica ali numa portinha assim, que aí você olha assim e fala, tem um loot ali. Sabe o que é foda? Salve Freud, você é foda, tá? Mas é que assim, o Freud, ele já é meio malucão, tá ligado? Então, mas eu acho que ele é maluco e ele tem esse contato com o ET. Aí ele ficou maluco. Ele é meio malucão já, ele fala uns bagulho assim, tu não sabe se ele tá falando sério. Cara, ele ficou a noite inteira falando pra mim assim, tira a roupa. Porra! É mesmo? Ai, tá vendo só? Você seria um novo abduzido. Aí, ó. Esse é o negócio. Não quero, irmão. Não quero, cara chato. Não, mas é isso aí. Essas histórias aí tem que ver, cara. Porra, aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Cara, pra você se tornar membro do Flow, tu entra lá no site www.flowpodcast.com.br e se torna um membro lá, que aí a gente tem dois níveis de membro, que é o nível humilde, que é 20 merréis, e o nível burguês, que custa 50 merréis. Daí você ganha umas paradinhas lá, que, por exemplo, você ganha desconto progressivo,